Olá, almas bonitas! Sejam muito bem-vindas a esse espaço que não é apenas um canal, mas um encontro de energias que, de alguma forma, já estavam destinadas a se cruzar. Se você chegou até aqui agora, permita-se respirar por um instante, porque não é por acaso. Há algo na sua energia que respondeu a esse chamado, mesmo que de forma silenciosa. Meu nome é Soul e aqui é um espaço onde falamos sobre vida, sobre amor, sobre espiritualidade, mas, acima de tudo, sobre aquilo que acontece dentro de você, aquilo que nem sempre tem nome, mas sempre tem um sentido. Aqui também tocamos na energia da lei da atração, não como uma fórmula mágica, mas como um reflexo do que você vibra, sente e se permite ser. Hoje, a leitura que se abre não é apenas uma leitura, é um alinhamento. Um reencontro com a sua própria energia. Estamos nos conectando com o coletivo que está aqui agora e isso inclui você. Então, antes de qualquer coisa, eu te convido a se abrir, não com a mente, mas com o coração. Porque nem tudo aqui vai fazer sentido lógico, mas aquilo que for seu você vai sentir. Eu tenho aqui comigo uma ferramenta que uso para canalizar palavras, nomes, fragmentos, mensagens que desejam atravessar o campo energético e se revelar. Mas existe algo ainda mais importante do que qualquer ferramenta: a sua intuição. Então, enquanto você escuta, não tente entender tudo, apenas sinta. Pegue apenas aquilo que tocar você de forma verdadeira, e deixe o resto ir sem esforço. Agora, enquanto eu começo a movimentar essa energia, você pode, se quiser, definir uma intenção para essa leitura. Pode ser uma pergunta, um sentimento ou apenas um desejo de clareza. A energia responde quando há abertura. E existe também algo interessante. Quando você interage com essa energia, seja curtindo, se inscrevendo ou simplesmente estando presente de forma consciente, você cria uma troca. Uma ponte. E isso facilita que a mensagem chegue até você de forma mais clara, mais direta, quase como se fosse moldada para a sua própria história. Nesse momento, eu estou com uma xícara de chá verde quente nas mãos, e há algo simbólico nisso. Um convite ao conforto. À presença. Então, se puder, pegue algo para você também, uma bebida, um pequeno ritual, algo que te ancore aqui nesse instante. Porque essa não é uma leitura para ser apressada, é para ser sentida. Antes mesmo de começar, algo já se mostrou. Uma imagem surgiu, suave e delicada, quase como um sussurro: tulipas rosas. Elas apareceram no meu campo mental de forma muito clara. E há uma energia muito específica nisso. As tulipas rosas não carregam a intensidade de um amor avassalador, elas carregam algo mais raro. Elas falam de um amor gentil. De um afeto que não invade, que não machuca, que não exige. Um amor que acolhe. Existe aqui uma energia de cuidado, de carinho silencioso de alguém, ou até mesmo de você consigo mesma, que aprendeu a amar de uma forma mais leve, mais consciente, mais verdadeira. E é interessante, porque antes mesmo de começar essa leitura, havia uma sensação de incerteza, como se o caminho ainda não estivesse claro. Mas agora, com essa imagem, tudo começa a ganhar forma. Essa leitura tem um tom. E esse tom é suavidade. Sinto que estou me conectando com alguém que passou por um processo profundo, alguém que já viveu intensidades, dores, talvez até confusões emocionais, mas que aos poucos foi aprendendo algo muito poderoso. Amar sem se ferir. E o que chega agora, seja uma pessoa, uma conexão, ou até mesmo a forma como o mundo começa a responder a você, é um reflexo direto disso. É como se você estivesse se olhando em um espelho. Mas não um espelho comum. Um espelho energético. Aquilo que você aprendeu a oferecer a si mesma, cuidado, presença, acolhimento, agora começa a se manifestar fora de você. Pode ser alguém com uma energia doce. Alguém que não vem com jogos nem com turbulência, mas com calma. Ou, se não for uma pessoa específica, pode ser a própria vida começando a se abrir de uma forma diferente, mais leve, mais gentil. Como se o mundo, de repente, estivesse mais macio ao seu toque. E há mais. Existe aqui a sensação de profundidade emocional, algo quase oceânico. Como se você tivesse mergulhado dentro de si mesma, enfrentado camadas, silêncios, dores que talvez nem soubesse explicar. Mas desse mergulho nasceu algo. Uma nova forma de amar. E quanto mais você se permite habitar essa suavidade dentro de si, mais o mundo ao seu redor responde. É como um florescer.
Como se, ao invés de lutar contra a vida, você começasse a permitir que ela floresça através de você. E isso muda tudo. Porque não é mais sobre buscar amor. É sobre se tornar o espaço onde o amor naturalmente acontece. E essa leitura é apenas o início do que ainda quer se revelar. Então, o que começa a se revelar agora é algo mais profundo do que apenas emoções. Existe uma conexão muito clara entre o seu coração e a sua realidade material. Como se, à medida que você cura a forma como se vê, a forma como se valoriza, a vida começasse a reorganizar tudo ao seu redor para refletir isso. Porque não é apenas sobre amor. É sobre valor. E eu sinto que, por muito tempo, você carregou dentro de si uma medida distorcida do seu próprio valor, talvez baseada em experiências, rejeições, silêncios, ou até na forma como você foi ensinada a se enxergar. Mas algo mudou. Você começou a se reconstruir, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando você redefine o seu valor internamente, a abundância externa não tem outra escolha a não ser acompanhar. Não é algo que você precisa correr atrás. É algo que começa a te encontrar. É como se a sua energia estivesse se ajustando, recalibrando, para um nível onde receber mais se torna natural. E ao mesmo tempo, existe um detalhe importante aqui. Esse processo nem sempre é confortável. Talvez você tenha sentido, em alguns momentos recentes, ondas de ansiedade e inquietação, como se algo dentro de você estivesse sendo mexido. Mas isso não é um sinal de retrocesso. É um sinal de expansão. É o seu sistema se ajustando para sustentar mais amor, mais paz, mais abundância do que você já sustentou antes. E sim, isso pode gerar um certo caos interno temporário. Porque tudo aquilo em você que ainda não está alinhado com essa nova frequência, começa a vir à tona. Não para te derrubar, mas para ser liberado. Existe uma ativação muito forte no seu coração. É como se, depois de um período de cura silenciosa, ele estivesse agora entrando em alinhamento, em equilíbrio, em harmonia. Mas ao mesmo tempo eu sinto uma energia de impaciência. Como se uma parte de você dissesse: eu já fiz tanto porque ainda não chegou completamente. E a mensagem que vem é suave, mas muito firme. Confia no processo. Você não está atrasada. Você não está errando. Você está no meio da transformação. E há algo muito importante que você precisa lembrar agora. Você é mais forte do que imagina. Muito mais. Existe uma força em você que já te sustentou em momentos que ninguém viu. Em fases em que você teve que continuar, mesmo sem entender, mesmo sem apoio. E talvez, por estar tão acostumada a ser forte, você nem reconheça isso em si mesma. Outras pessoas percebem, mas nem sempre dizem. E por isso você esquece. Então deixa eu te lembrar agora. Você já atravessou muita coisa. E ainda assim está aqui. E não apenas sobrevivendo, mas se transformando. Existe uma nova versão sua começando a emergir. Mais aberta. Mais segura, mais capaz de receber. E isso também se conecta com algo muito simples, mas extremamente poderoso. As pequenas coisas. Existe uma energia aqui que fala sobre gestos pequenos, hábitos simples, rotinas quase invisíveis, mas que, na verdade, estão sustentando toda a sua transformação. Pode ser você cuidando mais de si, organizando sua energia, criando pequenos rituais, ou até alguém demonstrando carinho através de atitudes sutis. E a mensagem é clara. O amor está nos detalhes. O que parece pequeno é, na verdade, o que constrói tudo. Esses pequenos movimentos estão criando um ritmo na sua vida. Uma base. Uma sensação de segurança que talvez você não tenha percebido conscientemente, mas que já está aí. É como se você estivesse construindo, pouco a pouco, um espaço interno seguro. E isso está mudando algo muito importante. A forma como você usa a sua energia. Porque eu sinto que você já passou por fases em que grande parte da sua energia era usada apenas para se manter bem, para se equilibrar, para não desmoronar. E isso cansa. Isso consome. Mas agora algo começa a mudar.
Com essa nova base, com essa nova estabilidade, você começa a ter energia disponível. Energia para criar, para focar, para construir. E isso abre caminhos. Eu sinto muito forte que uma fase pesada está ficando para trás. Como uma névoa se dissipando. Como se você estivesse finalmente saindo de um período denso, cansativo, talvez até confuso. E no lugar disso, algo mais leve começa a surgir. Mais fluido. Mais vivo. E a imagem que vem agora é muito simbólica. Um beija-flor. Pequeno, leve, mas extremamente poderoso. Ele não carrega peso. Ele se move com precisão, com sensibilidade e com presença. E essa é a energia que começa a te envolver. Uma força que não é barulhenta, mas é real. Uma leveza que não é fragilidade, mas sabedoria. E existe uma mensagem muito importante nisso. Você não precisa mais viver no peso. Você pode escolher a leveza, sem perder a profundidade. E mais do que isso, o seu caminho se abre quando você escolhe aquilo que nutre a sua alma. Assim como o beija-flor busca o néctar. Você está sendo guiada a buscar o que realmente te alimenta emocionalmente, energeticamente e espiritualmente. E quando você faz isso, a vida responde. Portas se abrem. Caminhos se alinham. E tudo começa a fluir com mais naturalidade. Então, se existe algo para você levar dessa leitura é isso. Você está saindo de um ciclo e entrando em outro. Um ciclo mais leve, mais consciente, mais alinhado com quem você realmente é. E tudo isso começou no momento em que você decidiu se amar de verdade. E talvez não seja por acaso que você tenha chegado até essa mensagem hoje. Porque tudo o que você está vivendo agora, essa cura, essa reconstrução silenciosa, essa forma mais suave de existir, já foi sentido, vivido e registrado em palavras, muito antes de você perceber que estava passando por isso. Existe uma história que não é apenas uma história. É um espelho. Um mergulho. Um reencontro. Os diários de Aurora não são apenas páginas escritas, são fragmentos de uma alma que atravessou a dor, o despertar, a escassez, o amor e encontrou, no meio do caos, o próprio caminho de volta para si. E talvez, ao ler, você se encontre também. Talvez você reconheça sentimentos que nunca conseguiu nomear. Talvez entenda fases da sua vida que ainda pareciam confusas. Ou talvez apenas sinta que não está sozinha. Porque essa jornada não é só dela. É sua também. Então, se algo dentro de você se abriu com essa leitura, se alguma parte sua sentiu que isso fez sentido, eu te convido a continuar. A mergulhar ainda mais fundo. Você pode ler gratuitamente no Wattpad no link abaixo. Os Diários de Aurora. Permita-se viver essa experiência, não apenas com os olhos, mas com o coração. Porque às vezes, as respostas que você procura já estavam escritas. Só estavam esperando o momento certo para te encontrar.